Olá, boa noite. Ex-presidente Michel Temer é levado para o Rio de Janeiro após ser preso, acusado de chefiar um esquema de propinas nas obras da usina nuclear Angra 3. E veja também nessa edição. Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e o coronel Lima foram presos por ordem do juiz Marcelo Bretas da Lava Jato no Rio de Janeiro. Prisões repercutem no Congresso e o presidente Jair Bolsonaro, em viagem ao Chile, diz que cada um deve responder por seus atos. Polícia Federal vai a endereços de suspeitos de divulgar ofensas e notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal. 5 deputados estaduais presos, acusados de receber propina, vão poder tomar posse na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entrevistamos a Betina, a jovem que causou polêmica nas redes ao explicar como alcançou R$1 milhão em aplicações. Influenciou por eu ser mulher, mas tem outro lado que a gente não pode ignorar também, que é a educação financeira no país é precária. Pequeno país africano com menos de 2 milhões de habitantes, Guiné-Bissau inaugura consulado em São Paulo para estreitar os laços com o Brasil. Na bancada, temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E o historiador Leandro Carnal, professor da Unicamp. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós voltamos daqui a pouco com todos esses assuntos. Aguarde só um instante. Na Ultrafarma eles são ainda mais baratos. Por isso, não compre sem consultar a Ultrafarma. Ninguém vende genéricos por preços mais baixos. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Se está investigando, devo dizer-lhe que a polícia já procurou e não achou nada. Talvez tenham procurado no lugar errado. Santa Mãe de Deus! Chantagem. O ex-presidente Michel Temer foi preso preventivamente pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro na Operação Descontaminação. Temer é acusado de ser chefe de organização criminosa há 40 anos e as propinas desviadas pelo grupo somariam quase R$2 bilhões. O ex-presidente foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio. Além de Temer, o ex-ministro de governo dele, Moreira Franco, e o amigo coronel João Batista Lima Filho também foram detidos. Nessas imagens, o carro em que estava o ex-presidente Michel Temer deixa a casa dele, na zona oeste de São Paulo, por volta das 11 horas da manhã. Pouco depois, o veículo foi abordado no meio do trânsito por agentes da Polícia Federal. Temer estava no banco de trás. O carro seguiu em comboio para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Temer foi acompanhado por policiais até a sede da Polícia Federal, dentro do aeroporto. Ali, o ex-presidente realizou o exame de corpo de delito e seguiu para o Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal. Ele desembarcou na base aérea do Galeão no fim da tarde. O mandado de prisão preventiva foi assinado pelo juiz da 7ª Vara Federal, Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Ao todo, foram expedidos 8 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. Também estão entre os presos o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o amigo e ex-assessor de Temer, coronel João Batista Lima Filho e Maria Rita Fratesi, mulher do coronel. O casal Lima também foi preso em casa na cidade de São Paulo. Coronel Lima tentou esconder celulares debaixo de uma almofada no sofá.
O ex-ministro Moreira Franco foi detido próximo ao aeroporto Galeão, no Rio. O ex-presidente Michel Temer seria trazido para essa unidade prisional da Polícia Militar aqui em Niterói. Mas o juiz Marcelo Bretas aceitou um pedido da defesa e Temer foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio. Já o ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Batista Lima Filho vão ficar nesta unidade. Eles são acusados de crimes como organização criminosa, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. A investigação de hoje é um desdobramento de outras operações da Lava Jato, que apuram irregularidades na construção da usina nuclear Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio. E tem como base a delação premiada de José Antunes Sobrinho, dono da empresa Engevix, que participou das obras em Angra 3. O empresário relatou à polícia que pagou mais de R$1 milhão em propina, pedido do coronel Lima e de Moreira Franco, com o aval do ex-presidente Michel Temer. Em despacho, Marcelo Bretas diz que a Argelan, empresa do coronel, participou do consórcio vencedor da obra da usina Angra 3 apenas para repassar valores a Michel Temer. E que Moreira Franco atuava na viabilização das empreitadas criminosas. Segundo os procuradores, Temer liderava o grupo criminoso há 40 anos e o valor recebido e distribuído em propinas soma R$1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse valor foi afirmado e colocado na peça para mostrar o quão perigosa é essa organização criminosa. Bom, em nota, o advogado do ex-presidente, Michel Temer, afirmou que a prisão dele constitui um grave atentado ao Estado Democrático de Direito e que não há provas. A defesa do coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita, afirmou que as prisões foram desnecessárias e também afirma que não tem provas. A defesa de Moreira Franco se declarou inconformada com a prisão, uma vez que o ex-ministro manifestou estar à disposição das investigações. O MDB, partido de Michel Temer e de Moreira Franco, lamentou o que chamou de postura assodada da justiça e disse esperar que as liberdades individuais sejam restabelecidas. Bom, boa noite, Pondé. Boa noite. Boa noite, Boa Karnal. noite, Joyce. Bom, a Lava Jato acaba de completar 5 anos, no momento em que foram levantados muitos questionamentos sobre a continuidade da própria operação. E essa operação de hoje vem também para mostrar o contrário, que a Lava Jato ainda tem fôlego para novos desdobramentos que podem culminar em outras prisões? Olha, eu diria que, primeiro, o momento é bom para a Lava Jato, uma espécie de trunfo diante de um momento em que o próprio Moro, que é identificado com a Lava Jato, passou por uns apertos, né? Assim, apertos, o Bolsonaro deu para ele carta branca e rasgou essa carta já 500 vezes na cara de todo mundo e na dele. A prisão do Temer, ela tem, então, um impacto na máquina, na casa, na Câmara Federal. Alguns especulam que isso pode ajudar o Bolsonaro na reforma da Previdência, no sentido de que vão todos grudar no Bolsonaro agora, na medida que o Bolsonaro é identificado com esse combate à corrupção na sua campanha e tal. Outros acham que isso pode ser o contrário, quer dizer, eles podem se fechar e dificultar justamente para fazer uma espécie assim, de bloco corporativo. Mas eu acho que o mais interessante nessa prisão do Temer está no comparativo com a prisão do Lula. Eu imagino que não vai surgir o movimento Temer Livre. E não vai surgir o movimento Temer Livre, talvez o MDB faça, mas a população não vai fazer. Popular, sim. Porque a prisão do Temer, sendo ele MDB, claro, vai ser julgado, investigado, se culpado, isso tudo muito claro do ponto de vista técnico. Mas da percepção que a gente tem, democracia é um regime muito de percepção, a percepção que a gente tem é que o Temer é uma figura associada ao MDB, que é um partido historicamente fisiológico. Portanto, é uma espécie assim de achar que algum político histórico do MDB, pelo menos em parte do MDB, está envolvido em suspeitas de corrupção, é uma espécie de crônica de uma prisão anunciada. Já o Lula, não. O Lula preso e o PT na sarjeta e na cadeia é visto por muita gente como uma catástrofe histórica, mesmo por aqueles que nunca foram petistas ou apoiaram o PT, entendem que o PT tinha um papel histórico na Nova República e no período pós-ditadura,
como um papel de um partido que era identificado com a política, essa coisa que chama política nova, não sei o quê, era identificado com a política ética, que ia fazer um trabalho de melhoria da condição da população, que não ia entrar nesse jogo fisiológico. Então, acho que a comparação da prisão do Temer com a prisão do Lula reforça a ideia de que a prisão do Lula é historicamente mais importante, não que a do Temer não seja, inclusive juridicamente e pela corrupção, mas a do Lula é historicamente importante, a do PT porque aponta para a catástrofe que foi o PT. Karnal, o que você entende como mais importante e que tem a maior destaque na prisão de hoje? Bem, eu adoraria, Joyce Pondé, hoje estar falando do início do outono, do aniversário de Johann Sebastian Bach, mas o mundo manda que eu fale do nosso problema. Por um lado, que bom que o Brasil está investigando, que bom que personalidades de alto escalão estão sendo presas, que bom que o Ministério Público está atuando. Dentro de uma democracia, de um Estado democrático de direito, eles podem se defender publicamente, eles não foram sequestrados, há um mandato de um juiz referendado, baseado em provas, ou seja, e assim funciona a democracia. Mas que triste que o Brasil já tenha 2 ex-presidentes presos, um ainda em prisão preventiva. E por que a prisão preventiva? Ela é necessária porque são pessoas de alto poder de fogo. Lembrando que Moreira Franco tem parentesco com o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que são pessoas que podem ocultar provas, pressionar testemunhas. Então, há um sentido jurídico nessa prisão. Há um sentido de reforma ética, de faxina ética, que também é muito bom. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz que esteja sendo feita essa investigação, eu fico triste como brasileiro em ver que, mais uma vez, a política continua sendo pautada em padrões que não são mais aceitáveis, padrões antiéticos, padrões em que nós deveríamos ter superado algumas dessas questões, porque há denúncia de que os pagamentos continuaram após o fim do mandato do ex-presidente Temer. Ou seja, essa é uma tradição de formação de máfia, uma tradição inaceitável. Que bom que estamos resolvendo isso, mas será que haverá um dia em que nós não temos que pensar em celas para ex-presidentes? Não? Haverá um dia em que um ex-presidente termine como palestrante, como alguém que tem a sua biblioteca própria, como muitos nos Estados Unidos, né? Por enquanto, é animador e, ao mesmo tempo, é melancólico. A repórter Luísa Moraes está na região central de São Paulo e repercute a prisão do ex-presidente Michel Temer com o cientista político Rodrigo Prando. Boa noite aos dois, boa noite, Luísa e professor Prando. Boa noite, Joyce, boa noite a todos que nos assistem. Rodrigo, qual a análise que se pode fazer dessa prisão do ex-presidente Temer e qual o impacto disso no MDB? Bom, boa noite, Luísa, boa noite à bancada, os professores Pondé e Karnal, boa noite, Joyce. Bom, a questão é que, se a gente for pensar, tem 2 dimensões e aí eu concordaria com ambos que estão na bancada, né? Quer dizer, é uma tristeza perceber o grau de degradação que chegou ao topo da República na figura de um presidente. Ex-presidente Lula e ex-presidente Temer, ambos estão presos. Agora, por um outro lado, um postulado importante da condição republicana é a igualdade perante a lei. Então, a Lava Jato ela foi um divisor de águas, porque ela não colocou apenas o ex-presidente Temer agora atrás das grades. Também o ex-presidente Lula e um importante empreiteiro, milionário, multimilionário também ficou preso. Então, assim, essa análise ela tem que ser feita desapaixonada para entender que, politicamente, nós chegamos a níveis incríveis de degradação, de corrupção. Agora, em termos de lei e das instituições, com todos os problemas, elas vão funcionando e mostrando que, independente da sua condição, aquele Brasil estamental de castas inatingíveis começa a ser perdido. Com relação ao MDB, há, naquilo que o professor Pondé falou, um sentido, porque não dá para colocar na mesma dimensão da prisão de Lula. O presidente Lula preso continua dando as cartas e a maior liderança que se conhece na República Brasileira. E ele tinha pretensões eleitorais. Temer termina o mandato depois do impeachment, com uma idade já avançada, popularidade baixa e nenhuma pretensão eleitoral. E vale ressaltar também que o MDB nunca foi um partido de um único líder, como o Lula. O MDB ela é uma confederação de fortes líderes regionais, inclusive alguns devem estar comemorando hoje a prisão de Temer. O fato da gente ter outras lideranças do MDB, o próprio Eduardo Cunha preso e outros sobre investigação e também réus em alguns processos, não poderia pesar aí nesse sentido? Não, sempre pesa. Agora, a questão objetiva é o seguinte, é um ex-presidente que já não tinha mais condições e pretensões eleitorais. Estava se retirando, queria
Teve até a hipótese aventada antes do governo Bolsonaro assumir de que ele conseguisse uma embaixada na Itália. E aí ele não quis se subordinar ao novo presidente, mas se tivesse lá, provavelmente estaria protegido sob o foro privilegiado. Então, assim, impacto sempre há. E um impacto que ainda há se verificar doravante é como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cujo sogro também foi preso hoje, vai se comportar em relação à tramitação da reforma da Previdência. Isso é assunto para daqui a pouquinho. É com vocês aí no estúdio, Joyce. Obrigada, Luísa, Rodrigo. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer soma 36 anos de experiência na vida na política. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em 23 de setembro de 1940, em Tietê, interior de São Paulo. Descendente de libaneses, o caçula de 8 irmãos se formou em Direito na Universidade de São Paulo em 1963. Nos anos 80, foi procurador-geral do Estado e secretário de Segurança Pública. Deputado federal por 5 mandatos, Temer presidiu a Câmara em 3 ocasiões. Em 2001, assumiu o comando nacional do PMDB. Eleito vice-presidente da República em 2010, foi reeleito na chapa de Dilma Rousseff 4 anos depois. A crise política que resultou no impeachment da presidente Dilma mudou o destino de Temer. Ele assumiu a presidência do país, aprovou medidas como o controle dos gastos públicos e a reforma trabalhista e viu sua popularidade despencar após seu nome ser envolvido em escândalos de corrupção. Em maio de 2017, áudios entre Temer e o dono da JBS, Joesley Batista, vazaram. Na conversa, eles estariam tratando de nomeações e interesses do grupo JIF. Joesley também teria informado Temer sobre o pagamento de uma mesada para que o ex-deputado Eduardo Cunha permanecesse em silêncio na prisão. Tudo bem com o Eduardo? Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as contas, estou indo. Na época, o ex-presidente afirmou que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha. Em outra denúncia, Temer é acusado de corrupção passiva após o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, ser flagrado recebendo R$500 mil em uma mala. O dinheiro seria propina do grupo JIF. As denúncias contra Temer foram engavetadas pela Câmara dos Deputados. No fim do ano passado, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou Temer por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso conhecido como Inquérito dos Portos. Michel Temer teria recebido propina para beneficiar empresas ao editar um decreto portuário. Mais de R$32 milhões teriam sido desviados. Temer nega. No caso de hoje, o ex-presidente é acusado de chefiar uma organização criminosa há 40 anos e desviar quase R$2 bilhões. A Justiça Federal em São Paulo também investiga se parte da propina recebida por Michel Temer foi usada na reforma do apartamento da filha dele, Maristela Temer, para lavar dinheiro. A gente fala muitas vezes aqui na bancada que a política ela é feita por símbolos. Não. Neste momento em que muitas vezes esses símbolos são os mais negativos, como vocês avaliam que as pessoas recebem toda essa simbologia e tudo que é transmitido para eles em relação ao que podemos esperar do futuro político do nosso país? Olha, Joyce, eu diria, continuando o que eu falava antes, me parece que a prisão do Temer, ela não é simbolicamente tão chocante quanto foi a prisão do Lula. Tá? Eu insisto nisso porque eu acho que isso é fundamental. Do ponto de vista da narrativa histórica, da compreensão do establishment político e do vínculo supostamente republicano que o PT tinha com o país, e vínculo esse que aparentemente foi traído. Né? Então, não quero diminuir, acho importante do ponto de vista da Lava Jato, concordo tanto com o professor quanto com o Karnal, de que do ponto de vista da República é fundamental, porque a República pressupõe a igualdade perante a lei e que não importa onde você está ao alcance da lei, tudo isso está certo. Mas, em relação a essa questão simbólica que você fala, inclusive me parece que a prisão do Temer, ela é recebida pela população como um novo momento importante da Lava Jato. A ideia de que a Lava Jato não é uma operação de partidos, como algumas pessoas acusavam, que só estava atrás do PT, apesar de o Cunha estar preso há muito tempo, o Cabral e tudo. Mas, então, acho que o que eu vou dizer pode parecer um absurdo, mas simbolicamente é quase positivo a recepção da prisão pela Um projeto de alunos de escolas públicas de São Paulo vai rodar o mundo
O que essa turma criou é o tema do Questão de Classe de hoje. Esses alunos da Escola Técnica Estadual Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, foram escolhidos pela ONU numa campanha mundial. O projeto desenvolver um jogo de tabuleiro. O tema, Educação para a Justiça. O programa tem parceria com a USP. Para aprender a lidar com o jogo da vida, tem que saber o tempo de falar e o tempo de ouvir. Eles trabalham no projeto há 7 meses. A primeira etapa dividiu os alunos em 3 grupos. Cada um propôs um jogo diferente. O Diário de Dandara escancara o tráfico de pessoas. Planet sugere colaboração internacional entre países para evitar um desastre cósmico. Corte Simulator testa os participantes como defesa e acusação na simulação de um tribunal. Você é defesa, você é acusação? A justiça, às vezes, depende do ponto de vista da pessoa. Então, como eu falei, aquilo que pode ser justo para você pode não ser justo para mim, assim por diante. Para construir um jogo analógico, eles tiveram que entrar no clima do projeto, deixar os celulares de lado e apostar no olho no olho. A gente desenvolve não só as competências vistas nos currículos, mas também as habilidades, né, de se executar alguma tarefa, né, e também a questão da atitude. A etapa atual sugere o maior desafio, juntar os 3 jogos em um. O protótipo final será traduzido para o inglês e enviado à ONU até o final de abril. O jogo será industrializado e distribuído pela Unesco a escolas do Brasil e do mundo. Não acredite que existe uma justiça suprema, mas que existe o tempo todo uma busca pela justiça, que ela inclusive é negociada. Tudo isso as crianças trazem, elas estão sendo influenciadas pela situação de conflito exacerbado. Um sentimento muito bom, que você sente que você está mudando, você está ajudando as pessoas, conscientizando elas. É uma ferramenta boa, não, Karnal? Ainda une a classe em um projeto maior. Seu desafio, e o Val Harari pergunta, o que nós ensinaremos às crianças e aos jovens que vai ser útil daqui a 20 anos? A solução está um pouquinho nesse jogo que a gente chama de piagetiano, ou seja, encontrar o prazer do jogo junto com o desafio, a hipótese junto com a verificação da hipótese. Parabéns a essa escola e parabéns a esses jovens, não é? Com tantas notícias ruins de educação, com tantas tragédias, gente que pega uma coisa que parece simples e faz um projeto que vai atingir até a ONU. É muito bom introduzir o prazer na busca e o prazer na pesquisa. Solução piagetiana, que é uma das chaves de uma boa educação. Pondé? Eu tenho experiência, o Karnal também, de universidade, e há muito tempo que eu percebo que, por exemplo, quando você, sei lá, Shakespeare, né? E você tem que discutir, você coloca no currículo, discutir Otelo, Iago. A minha experiência, acho que não é só a minha, é de que quando você leva os alunos a perceber que a questão do Iago é que ele morre de inveja do Otelo, porque o Otelo é muito melhor que ele, e quando você leva o aluno a perceber que ele conhece pessoas de quem ele tem inveja, já conheceu, talvez o conhece, e de que ao longo da vida dele, ele vai seguramente encontrar pessoas melhores do que ele, nisso, talvez aquilo não, mas em algumas coisas sim, e que a gente vive numa sociedade que estimula sucesso o tempo inteiro, competição o tempo todo, né? E de você mostrar o tempo inteiro que você, em relação ao colega que teve na escola, teve mais sucesso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que uma dimensão lúdica na educação, de fato, incrementa o processo, inclusive, como no caso como esse, que você usa, digamos assim, uma paixão triste como a inveja, e você aprende que você também é invejoso. Notícias internacionais agora. A União Europeia concordou hoje em adiar a saída do Reino Unido do bloco, mas impôs algumas condições.
A decisão do Conselho Europeu foi tomada depois de uma reunião em Bruxelas, na Bélgica. Mas o impasse continua. Os líderes elaboraram um plano com 2 cenários. O Brexit pode ser adiado até 22 de maio, desde que a primeira-ministra britânica Theresa May consiga aprovar um acordo no Parlamento do Reino Unido na semana que vem. Se não houver acordo, o Reino Unido permanece na União Europeia até 12 de abril, data em que Theresa May terá que indicar um caminho a seguir. A primeira-ministra havia pedido o adiamento até 30 de junho. Pelo menos 79 pessoas morreram hoje no naufrágio de uma balsa no rio Tigres, no Iraque. Imagens feitas por celular mostram a embarcação afundando. A maioria das vítimas é de mulheres e crianças. 12 pessoas foram resgatadas. O naufrágio foi perto de Mossul, cidade devastada pela guerra contra o Estado Islâmico. A Defesa Civil de Mossul informou que a balsa tem capacidade para 50 pessoas, mas havia 250 no momento do acidente. 5 trabalhadores da balsa foram presos. Nos últimos dias, o fenômeno Betina, campanha de uma empresa especializada em conteúdo financeiro, viralizou na internet e levantou uma série de dúvidas. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Foi nas redes sociais que Gustavo conheceu a Betina, a jovem que conta como ganhou mais de R$1 milhão em 3 anos, com um investimento inicial de R$ 1.500 em lotes de ações. Ficou impressionado com a repercussão e resolveu pesquisar. Logo entendeu por que a internet não perdoou. Ai, não, porque ela ganhou dinheiro, ai, porque ela é filha de papai, filha de papai, filha de papai. É a partir do momento que ela falou, sim, meu pai é rico, meu pai me deu dinheiro, parece que as coisas pelo menos acalmaram um pouco. Só que o mérito não é revelado. O anúncio promete explicar como chegar lá, participando de um curso, ministrado pela própria Betina numa empresa de produção de conteúdo. Ela falou com o Jornal da Cultura via WhatsApp, explicou como se interessou por investimentos a partir de boletins sobre o mercado financeiro. Betina disse que fez as aplicações durante 3 anos e hoje trabalha na empresa que divulga no vídeo. Eu acho que tem um lado sim, tipo, eu sou nova, sou mulher, tem isso sim, porque eu já vi inúmeras propagandas e anúncios no YouTube de homens falando que ganharam R$100 mil em uma semana e eu nunca vi isso acontecer de forma tão histriônica como agora. A polêmica vai além da Betina. Por trás das câmeras, a Comissão de Valores Mobiliários diz que a empresa Empíricos, onde a Betina trabalha, não é autorizada a emitir relatórios de análise de investimentos. E um processo administrativo corre na Justiça. O Procon pede que a empresa esclareça se é ou não uma propaganda e se o conteúdo veiculado é verídico. A Empíricos alega não ter recebido nenhuma notificação do Procon e que já aprovou exercer apenas atividade jornalística com finalidade exclusivamente editorial. O economista Joel Pinheiro da Fonseca, comentarista do Jornal da Cultura, fala que ainda há uma parte nebulosa na mensagem em razão dos aportes feitos por Betina. De 1.500, fez mais de 1 milhão em 3 anos. Simples assim? Não era simples assim. Tinha muito mais aportes financeiros ali. A gente nem sabe se o resultado dela foi tão bom assim, no final das contas. A gente não sabe quanto dinheiro ela botou ali. Pondé e Karnal, quais elementos estão atrelados à fala da Betina que motivaram e levantaram toda essa discussão tão intensa nas redes sociais? O que está por trás disso? No primeiro, eu diria que tem normalmente 2 coisas que motivam muitas pessoas. Dinheiro e sexo, né? E você tem uma menina bonita falando, como ela mesma disse, e eu acho que ela tem razão. Se fosse um cara, talvez tivesse motivado menos ruído na internet, com aparentemente uma imagem de menina bem-nascida, né? E, assim, a questão da educação financeira, num certo nicho social, é fundamental. É claro que no Brasil nem todo mundo pode fazer isso, mas fazer educação financeira, inclusive eu já vi professores muito bem intencionados dando cursos sobre educação financeira para adolescentes, para saber organizar a vida deles no futuro. Então, a priori, eu não vejo nenhum problema. Mas eu acho interessante nesse evento da Betina é uma reflexão um pouco maior, que é a seguinte: a publicidade está passando por uma transformação muito grande.
E essa transformação muito grande não é só da ferramenta que passa da televisão para as mídias sociais. As mídias sociais são uma ferramenta que a gente não conhece direito, em que a fronteira entre verdade e ficção é muito grande. A publicidade nunca trabalhou com verdade, digamos. Você nunca entendeu que alguém que aparece num apartamento lindo, de fato, comprou aquele apartamento, certo? Pode ser um ator. Então, eu acho que essa questão é importante no evento da Bettina, entender a ferramenta, a plataforma e a transformação que a publicidade está passando, em que ficção e realidade ficam confusos, e nas mídias sociais a gente tem uma tendência a achar que tudo é verdade. Daí, fake news. E o momento atual também, né, Karnal, influencia nisso? Nós tivemos um jornal inteiro dedicado a gente que multiplicou muito o patrimônio hoje, desde o início até o final, né? Todo o jornal foi dedicado a gente que fez muito dinheiro multiplicando o patrimônio. Faltam informações, falta um meio, apenas aparece um resultado com a sedução da beleza e a capacidade de uma educação financeira. Sim, as pessoas precisam de educação financeira, mas supor que aquela propaganda de dieta, a pessoa tem 120 quilos e comeu aquela fruta específica que está sendo vendido lá e passou a ter abdominal definido em 2 meses, se você acredita, você realmente merece ser enganado. E a seguir, Guiné-Bissau inaugura consulado geral para estreitar laços com o Brasil. E as últimas informações sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. Vamos voltar ao centro de São Paulo com a repórter Luísa Moraes. Luísa, todos os detidos da Operação Descontaminação de hoje já estão presos no Rio? Olha, Joyce, as últimas informações que nós temos, o Coronel Lima ainda não chegou à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Os outros já estão atrás das grades e devem passar a noite na prisão. O último a chegar foi o ex-ministro Moreira Franco. Michel Temer é o segundo ex-presidente preso na Operação Lava Jato. O primeiro foi Lula. Outros 2 sofreram processo de impeachment, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Rodrigo, há quem veja nessa situação toda, que a gente acabou de relatar, o sucesso das ações de combate à corrupção no Brasil. É isso mesmo? Existe um sucesso, no entanto, também, como eu já destaquei, uma coisa muito ruim, que é mostrar a degradação e o grau que chegou a degradação política, a figura mais importante da República, que é o presidente. Como você bem lembrou, excetuando o Tancredo, que faleceu e não assumiu depois do regime militar, tirando também o presidente Bolsonaro, foram 8 presidentes, dos quais 4 tiveram problemas, ou de crime comum ou de crime de responsabilidade. 2 pelo processo de impeachment e 2 ex-presidentes, Lula e Temer, agora presos. Então mostra que o Brasil, sim, é uma democracia, mas que no limite falta-nos uma alma democrática e uma melhoria da cultura política, passando essencialmente por melhorar a representatividade. Muito obrigada por essa parceria hoje no Jornal da Cultura. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa, Rodrigo Prando, boa noite para vocês. A Guiné-Bissau, pequeno país africano, quer ampliar os negócios com o Brasil. E, nesse sentido, inaugurou hoje o consulado em São Paulo. A representação consular da Guiné-Bissau vai assistir a comunidade guinense no Brasil e ajudar brasileiros que quiserem visitar, fixar residência, estudar ou investir no país africano. Nós queremos, com essa decisão de abertura em São Paulo, reativar a economia do país, ser o primeiro ponto de apoio para os brasileiros que estão a deslumbrar na Guiné-Bissau um país de futuro. Joyce Ribeiro foi uma das convidadas na inauguração. A Guiné-Bissau, na costa ocidental africana, tem 1.800.000 habitantes e faz parte da comunidade de países de língua portuguesa. Com um produto interno bruto de 1.300 milhões de dólares, a economia do país depende principalmente da agropecuária e da pesca. A Guiné-Bissau tem um sistema de governo semipresidencial, onde o chefe de Estado é o presidente e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O país conquistou a independência de Portugal em 1974. 4 anos depois, assinou um acordo de cooperação técnica com o Brasil. Desde então, foram mais de 20 parcerias entre os países.
como centros de formação profissional, em parceria com o Senai, e de formação de forças de segurança com a Polícia Federal Brasileira. Na educação, o Centro Cultural Brasil Guiné-Bissau atende mais de 1.000 alunos por mês. Aqueles que conseguem melhores notas vêm estudar no Brasil. 1.300 estudantes guinenses já ingressaram em universidades brasileiras. Um apoio para os estudantes que vêm para o interior de São Paulo ou que estão espalhados pelo Brasil é fundamental. Vamos agora para o telão ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o Nicásio. Ele diz: acho que o pacote anticorrupção do Moro vai para a gaveta depois dessa prisão. O Edi Pérez diz: gostaria que o STF tivesse com os políticos, com foro, a mesma rapidez que teve ao agir contra quem o atacou com fake news. E a Rita Marques diz: o processo democrático brasileiro ainda está amadurecendo. O fato de pensarmos hoje em um político preso já é um grande passo. Pondé, quem você responde? Olha, eu comentaria a primeira fala, quer dizer, acho que é uma afirmação interessante que a primeira é muito catastrófica e a segunda é muito otimista, né? Porque a primeira, eu não acho que necessariamente a gente possa dizer que o pacote anticorrupção do Moro vai para a gaveta, ele está um pouco de escanteio, talvez alguns acham que a prisão do Temer traga de volta essa discussão, certo? Justamente o contrário do que ele fala, é uma possibilidade, não é a única. E, assim, não há dúvida, né, que a suspeita institucional que a gente falava ali em relação ao STF, né, de que o STF se protegeu super rápido, enquanto a mesma coisa não acontece com relação a gente com fórum, né, suspeitos que estão em fórum. Isso significaria um certo corporativismo. A literatura, desde o século XIX, ciência política, chama atenção para o fato de que a casta política e os representantes facilmente esquecem os representados. Carnal? Eu acho que, sintetizando o otimismo da Rita Marques, eu compartilho, estamos amadurecendo. Democracias mais antigas, como os norte-americanos, tiveram um processo quando o presidente Nixon forçaram Nixon a renunciar por vários motivos. Então, democracia se pratica assim. Ela é, como lembrou o Pondé, a administração de atritos dentro da forma da lei e dentro da transparência. Ela não é mais pacífica, ela não é mais tranquila. Ela apenas faz as coisas, ou deveria fazer mais publicamente. Isso faz parte do processo. Apenas eu gostaria, talvez, nesse ano de 2019, de tantas tragédias e tantas notícias, talvez uma semana mais calminha, uma semana mais animada, porque está difícil, né? Está difícil. Sobre a fala do Nicásio, Karnal, dizendo que o pacote anticorrupção vai para a gaveta. É uma profecia e as profecias, elas costumam ser problemáticas, né? Pode ser que sim, pode ser que já tenha ido e pode ser que agora haja um empoderamento da figura do Moro com esses acontecimentos e o pacote seja um desgaste, inclusive pessoal, para o Maia que vai encaminhá-lo. Não tem como dizer isso nesse momento. É excessivamente pessimista, mas acima de tudo não é científico, porque o futuro não pode ser previsto. Pode ser que seja pior do que você imagina. Pode ser que seja ainda pior, mas nesse momento não é possível prever. Precisamos dar um pouquinho mais de tempo para que as coisas se assentem. Muito obrigada, Karnal, Pondé, boa noite para vocês e até a próxima. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã.